pessoal, tudo bem? Bem, hoje nós começamos a nova série, onde eu vou abordar a pesquisa qualitativa e vou apresentar para vocês 6 tipos diferentes de metodologias de pesquisa. Eu quero que você divulgue para os seus colegas, porque muita gente tem muitas dúvidas sobre isso, sobre os diferentes tipos de pesquisa. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal, ative a notificação e vamos que vamos! Olá! Então vamos nessa, né? Porque tem muita coisa para a gente conversar. Bem, a primeira coisa importante para você saber é o que é uma pesquisa qualitativa. E imediatamente escreva aí nas suas anotações que não adianta falar que a sua pesquisa é qualitativa somente, porque a pesquisa qualitativa é um termo utilizado para um leque de metodologias de pesquisa, um leque bastante grande de metodologias de pesquisa. Então, você não pode colocar na sua tese ou na sua dissertação apenas esta pesquisa é qualitativa e adota os seguintes instrumentos ou técnicas de coleta de dados. Isso está errado e é muito comum a gente encontrar, infelizmente. Bem, então vamos primeiro entender o que é uma pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa ela é chamada também de Naturalistic Inquiry. O que isso quer dizer? Significa investigação naturalística, ou seja, no local onde o fenômeno ocorre. O que isso implica? Implica que este fenômeno é um fenômeno social. Dentro do leque de social, você vai ter um fenômeno econômico, então você vai olhar para a população, por exemplo, no nosso caso agora, a inflação que sobe e desce, os juros bancários que sobem e descem, enfim. Você vai olhar, e como as pessoas lidam com isso nas suas vidas no dia a dia, né? Empiricamente. Tem a ver com o local onde ocorre, o tempo em que ocorre, a cultura dentro da qual ocorre e inúmeros elementos que envolvem os fenômenos sociais. Só que quando eu estava preparando isso, eu me toquei de uma coisa. A gente ainda fala de pesquisa qualitativa como se ela fosse somente voltada para os fenômenos relacionados aos seres humanos. E na verdade não é, porque hoje as pesquisas, os estudos voltados para o fenômeno animal, ou seja, relacionado à vida de animais, ela também ocorre. A vida de vegetais, ela também ocorre. A vida do planeta, ela também ocorre. Então, a pesquisa qualitativa hoje, ela tem uma gama muito maior de fenômenos, que não necessariamente somente o social. Mas, professora, e aí, como é que fica isso? Como é que a gente vai caracterizar, no caso, a pesquisa como qualitativa se ela está lidando com outros universos que não o universo humano? Não tem importância, ela continua sendo qualitativa porque vai depender do modo como você, no papel de pesquisador ou pesquisadora, interage com esse fenômeno, ok? Você vai no campo, então, por exemplo, você vai fazer uma pesquisa sobre animais, sobre cachorros e gatos, sobre as ONGs que cuidam de cachorros e gatos, você vai no campo analisar o que acontece com esses animais. Claro que vai ter pessoas envolvidas, mas o seu foco são os animais, o seu objeto de estudo são os animais. E aí você vai afunilando, pode ser o tratamento que eles recebem, pode ser a limpeza do local, pode ser referente à alimentação e pode ser referente a todos esses elementos, mas o estudo seria um estudo qualitativo. Bem, o que mais é relevante para a gente compreender os estudos qualitativos? Então, os estudos qualitativos implicam que você, como pesquisador ou pesquisadora, vai ao campo e interage
com o fenômeno. Aí você vai ver depois, quando eu estiver falando de pesquisas diferentes, pesquisação, pesquisa participante, pesquisa etnográfica, aí vem um modo, um método que você adota em função do tipo de pesquisa para interagir com este campo, ok? Então, quais serão os instrumentos e técnicas que você vai adotar para poder colher os dados que vai responder a sua pergunta de pesquisa, resolver o seu problema de pesquisa e chegar ao objetivo que você pretende com a sua pesquisa, ok? Bem, como que você procede? Colhe dados, organiza os dados, analisa os dados para poder chegar a conclusões na sua pesquisa. Na pesquisa qualitativa, você vai ter uma infinidade de possibilidades hoje, particularmente, de instrumentos de coleta de dados ou técnicas de coleta de dados. Quais são os mais comuns? São as técnicas da observação, e você pode ter um instrumento de anotação que você desenvolve ou que já existe. Tem entrevista, que é muito comum. Você pode fazer ter informais, semiformais e formais, ou assistemáticas e sistemáticas. Você pode ter a mais comuns. Então, observação, entrevista e o último, que é um instrumento, é um questionário. Mas você pode aplicar um questionário e, posteriormente a esse questionário, você pode selecionar algumas das pessoas que responderam a este questionário, alguns dos respondentes, para poder conversar com eles, online ou presencialmente. E os questionários, eles podem ser objetivos ou subjetivos. Os objetivos são sim, não, talvez alternativas para você responder, e os subjetivos são os que têm perguntas abertas, né? Bem, então esses são os mais comuns: observação, entrevista, questionário, é o que mais é utilizado. Além disso, aí você tem uma infinidade. Você tem grupo focal, que é um tipo também de fazer entrevista para colher dados, mas com um grupo de pessoas, e é uma técnica muito interessante. Você tem a técnica shadowing, que é uma técnica que pouquíssimas pessoas conhecem no Brasil. Eu conheci quando fazia o doutorado na Inglaterra e orientei as minhas estudantes para aplicarem algumas das suas produções científicas, e também tenho artigos nessa área. Você pode ter fotos, você pode ter filmes, uma infinidade de outras possibilidades de técnicas e instrumentos de coleta de dados, ok? Bem, isso é o mais importante do que significa fazer uma pesquisa qualitativa. Um elemento chave para quem faz pesquisa qualitativa envolvendo pessoas é o que é chamado termo de consentimento livre e esclarecido para o uso dos dados. Então, veja, se eu estou fazendo uma pesquisa na sua universidade, ou na sua organização onde você trabalha, ou na sua sala de aula, ou no hospital onde você atua, não importa, ou no escritório de advocacia onde você atua, ou na corte onde os processos acontecem, eu tenho que ter um documento, que é o termo de consentimento livre e esclarecido, com os dados da pessoa de quem eu colhi as informações e dos contextos, claro, assinado, no qual a pessoa me autoriza como pesquisadora a usar os dados, não necessariamente os nomes, mas os dados. E isso é muito importante quando se trata de fotos, principalmente quando se trata de fotos de crianças e jovens. Por quê? Porque nós não podemos expor as pessoas. Eu queria finalizar por aqui, espero que tenha esclarecido essas questões sobre a pesquisa qualitativa, e na próxima semana a gente vai falar sobre
pesquisa exploratória. O que é a pesquisa exploratória e quando ela deve ser utilizada? Espero que você tenha curtido. Se não, curta aqui e se você não se inscreveu no canal, se inscreva e ative a notificação e vamos continuar nessa caminhada maravilhosa em direção a uma vaga na pós-graduação. Namastê!